Muito bem, começando então nosso primeiro vídeo desse canal, Defensa Artes Marciais, Sistema de Defesa Pessoal Adaptado à Violência do Campo. Tem uma página do Facebook minha que é Artes Marciais Gaúchas Defensa, quem quiser curtir lá pode curtir, tá bom? Então vamos lá, meu nome é Thiago, eu sou instrutor de defesa pessoal, praticante de alguns estilos de artes marciais anteriormente, né? E nesse primeiro vídeo eu quero colocar para vocês aqui como que o Defensa ele se originou, como que o Defensa ele nasceu, né? Então, muito bem. Eu morei numa cidade, hoje eu moro no interior, né? Então eu morei na cidade grande, vamos dizer assim, um tanto que cosmopolitano, e lá eu tive a oportunidade, né, de iniciar em 1998 com a capoeira. E aí a partir dali foram outras coisas que eu fui treinando, né? Depois veio a musculação, depois veio o exército, passei pelo exército também, no caso. Treinamento militar, combate corpo a corpo, combate militar armado e desarmado, com uso de fuzil, baioneta, todas essas coisas, né? E técnicas militares mesmo, certo? Saindo dali eu fui treinar o Taekwondo. Eu me apaixonei pelo Taekwondo quando eu vi um filme chamado Guerreiros de Fogo. Nunca me esqueço desse filme. Na antiga e extinta seção Kickboxer. E aí eu via que aquilo ali era Taekwondo. Os caras... Teve um amigo meu do exército que disse assim, nunca me esqueço o nome dele, era o Rick. Ele disse, Thiago, isso é Taekwondo. E eu treino Taekwondo. E o Elias também, meu outro colega de exército, também treinava Taekwondo. Eu disse, bom, me apaixonei pelo Taekwondo, fui treinar. Fiquei um bom tempo no Taekwondo. Depois eu me mudei. O professor também acabou se mudando. A partir dali fiquei quase um ano sem treinar em academias, treinando só em casa. Ali eu conheci eu fui a algum torneio, no caso, uns 2 torneios eu fui, de MMA, que ainda era o Vale Tudo na época, né? E logo depois disso, eu conheci o Thai Boxe, treinei um bom tempinho Thai Boxe, que é uma arte marcial aqui do Sul, e o Hapkido. O Hapkido eu fiquei um bom tempo treinando ele também. Aí mais tarde, também eu participei de um programa da Escola Aberta que foi judô, era wrestling pela manhã e judô à tarde. Então, eu trabalhava a semana toda, treinava, musculação, e no sábado eu ficava praticamente o dia inteiro na escola treinando judô e wrestling. Só que em 2009 eu comecei com o boxe, né? Aí eu fiz alguns outros cursos também, e tenho feito curso até hoje. Fiz cursos, foi no início do ano eu fiz mais 2 cursos, né? E atualmente, o que eu estou treinando? Eu estou treinando praticamente tudo. Estou treinando muita coisa de MMA e muitas coisas voltadas para o lado da defesa pessoal. E o que aconteceu? Chegando no campo, eu tentei trabalhar um pouco na cidade, não deu, por conta da longura, e logo a gente se adaptou a trabalhar no campo e montamos uma pequena empresa, vamos dizer assim, de jardinagem e faz tudo no campo. Só que o que vai acontecer? Tu vai ter que lidar com várias situações complicadas, né? Então o que acontece? Eu tive que lidar com situações de agressão e de intimidação. Só que as pessoas, claro, elas acham que tu é só um peão, uma pessoa comum, e que tu não só tá ali para trabalhar, né? E eu precisei me defender e tive êxito em todas as situações que eu me defendi. Só que eu notei que 2 coisas, que no campo não existe RH para que tu possa reclamar pro patrão que o outro tá tentando te bater com uma paulada na cabeça para tirar o teu serviço. E ele vai querer realmente fazer isso. Tu pega realmente uns peão bem complicado aí, que vão bêbado para trabalhar, ou uns caras que são encrencados, que usam algumas substanciazinhas a mais para poder trabalhar. Tem alguns caras que são encrespados mesmo, eles já não gostam de gente da cidade, enfim. E eu sofri um monte de preconceito, e o que me ajudou foi a minha arte marcial. Então, com o passar do tempo, eu vou contar algumas coisas para vocês aqui no canal, vou colocar técnicas também, né? Só que eu notei que a arte marcial
honrada, refinada, ela não serviu muito bem para o campo. Para o ambiente do campo, não. Ela pode se sair bem, até pode, mas se ela for adaptada, se ela fosse adaptada, ela sairia melhor ainda. E aí eu comecei a sair do âmbito da arte marcial convencional oriental, tá? Ou seja, geralmente quando eu falo a palavra, quer ver? Faz um teste. Se eu falar a palavra agora artes marciais, o que vem na tua cabeça? Vem um japonês ou um chinês, né? De preferência o japonês com um kimono, um coreano e uma faixa preta na cintura. Mas não vem na tua cabeça um cavaleiro templário, não vem na tua cabeça um praticante de savate, de wrestling. Hoje o teu wrestling está em bastante voga por conta da UFC e dos lutadores daguestaneses que estão fazendo um excelente trabalho. Mas, em suma, não vem o boxe londrino com as regras antigas de Culpeper, não vem o Barchitsu, não vem um monte de arte marcial que existe, não vem a Glima, que é uma arte viking, que é tão boa quanto o jiu-jitsu e tão boa quanto o wrestling, na minha opinião. Então, amigo, o que acontece que eu vou dizer? Amigos, né? Amigos e amigas. O que eu vou dizer para vocês? Tinha um outro mundo de artes marciais ocidentais que eu não sabia, que eu não conhecia. E eu fui atrás, eu fiquei buscando com afinco. E até que eu pesquisei muitas coisas sobre os Rangers, que são a polícia patrulheira dos Estados Unidos e a história deles. Fiz um apanhado de uns 5 anos de estudo e prática. E eu disse, bom, para poder ver se isso funciona, eu vou ter que adaptar minha vida. E aí eu vou colocar que eu sou um Ranger a partir de hoje. Eu fiquei brincando disso, né? E aí nasceu o Defensa. O Defensa, aliás, o Defensa ele foi nascendo, ele foi tomando, né? Forma. Só que o que acontece? No ano de 2019 para 2020, eu tentei voltar a treinar dentro de academias novamente e fui tentar procurar o Hapkido para voltar novamente a treinar. E a academia de Hapkido era de uma outra pessoa, a mesma pessoa que dava Hapkido, ele dava agora um estilo de Karatê. E esse estilo de Karatê era bom, muito interessante e tal, só que o que aconteceu? Eu fui bem desrespeitado dentro do dojo, fui bastante tirado sarro da minha cara porque eu era uma pessoa do interior, e não foi valorizado o meu esforço ali. Fiz o curso e tal direitinho, mas não quis ficar ali. E engraçado que eu era uma pessoa de cidade que vim pro interior, entendeu? Que vim pro interior. A pessoa que fez isso, que já era um sensei, que deveria se dar o respeito, ele morou no interior muitos anos, foi para a cidade e teve esse comportamento. Pois é. A pessoa perdeu a humildade, deixou o ego dominar e aconteceu. E o que acontece? Eu fui buscar o ensinamento do Hapkido em outra cidade, foi numa outra cidade, onde aos sábados eu ficava praticamente o dia inteiro. Eu pegava 4 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. E lá também fui bem hostilizado também, por quê? Por conta do ego. O mestre não aceitou que eu tinha um conhecimento, vamos dizer que a mais, porque ele se formou nos anos 70 e ele parou no tempo. Ele parou no tempo, ele ficou parado e eu queria evoluir, eu queria evolução e ele não queria. Então foram bastantes desaforos assim. E aí conversando com um ex-amigo meu do Karatê, que eu vou contar essa história uma outra hora para vocês, ele disse para mim, cara, tá na hora de tu fazer alguma coisa por ti. E eu digo, é verdade. Aí eu conversei com ele 1 ano na época da pandemia por telefone, por WhatsApp, até que eu desenvolvi o Defensa. Eu desenvolvi, criamos a logo, um rapaz muito bacana aqui do centro, da outra cidade vizinha que fez para mim, e ficou muito bacana o logo. E aí o Defensa, ele engloba todas as nuances que dá para aproveitar das artes marciais orientais, claro, tudo dentro da realidade, dentro da arte marcial ocidental, que depois nós vamos explicar no outro vídeo qual é a diferença de uma arte ocidental para uma arte oriental. Existem várias diferenças, tá, pessoal? E principalmente das artes marciais que foram praticadas no campo. Muitas delas foram praticadas no campo e muitas delas estão registradas. A Okshitan é uma delas. Existem artes marciais indígenas, tanto americanas, de índios americanos como dos índios brasileiros, como a Shontaro. A Shontaro é uma arte marcial indígena brasileira. Bom, existem um monte de artes marciais. As artes marciais do mundo islâmico, que eu fiz um trabalho sobre isso também, né? Por exemplo, a Toipuga. A Toipuga é arte marcial
do arco e flecha. Então, tem diversas artes marciais. E tem as formas como ela é aplicada no meio ocidental, porque a nossa cabeça é uma cabeça ocidental. E aí eu tive que aprender muitas coisas estudando sobre os Rangers. E não minto, estudei muito filme de cowboy também. E tive que conversar com muito cowboy real também. Bom, e também viver como um cowboy também. Então aí nasceu o Defensa. Tá? E mais tarde nós vamos explicar outras coisas sobre o nosso sistema. Tá bom? Então um grande abraço para vocês aí. E acompanhe a gente no canal, dá o seu like aí e compartilhe o vídeo. Tá bem? Grande abraço aí.